Olá, amigos internautas, no vídeo de hoje vamos falar sobre psicopatia. Isso mesmo. É interessante que quando falamos do termo psicopata, quase sempre nos vem à lembrança os filmes de Hollywood. Enfim, a imagem do serial killer, daquela pessoa que comete atrocidades. Mas é bom lembrarmos que, na verdade, estatísticas apontam que de 3 a 5% aproximadamente da população tem traços de psicopatia. Enfim, na verdade, podemos então pensar que pessoas muito próximas podem conviver conosco sem nunca imaginarmos que tais pessoas apresentam esses traços de personalidade. Então pode ser o seu vizinho, o seu chefe, o seu amigo de trabalho ou até mesmo a pessoa que você se relaciona afetivamente. De modo geral, o psicopata sempre busca situações de domínio e controle sobre o outro. Enfim, profissionalmente, afetivamente. Bom, é interessante porque no vídeo de hoje vamos falar principalmente das vítimas do psicopata. Haja vista que o psicopata, por si mesmo, não procura ajuda psicológica, ele não tem demanda, ele não tem o desejo de reparar, ele não convive com a culpa, enfim, aspectos que fazem o sujeito ter uma iniciativa e uma ação para buscar ajuda. É interessante que quando chega até o psicólogo, ou terapeuta, quem vem é a vítima do psicopata, de modo geral através de uma relação afetiva. É interessante porque quando a pessoa está vivendo essa relação, ela não imagina que tem algo estranho. De modo geral, ela atribui como se fosse um problema qualquer de relacionamento. Podemos falar então que nós podemos dividir a fase, essa fase que a pessoa passa, em 3 momentos. O primeiro momento seria o momento da conquista, quando a pessoa se apresenta extremamente perfeita, né? A pessoa costuma dizer que encontrou o príncipe encantado e que é a relação que ela sempre esperava. É importante dizermos também que pessoas que se envolvem com personalidades psicopáticas, elas têm uma tendência, quase sempre são pessoas trabalhadoras, são pessoas bondosas, enfim, são pessoas que de modo geral também passaram por momentos que antecedeu esse envolvimento, momentos de carência, de frustração ou até mesmo de perda. Ou seja, o psicopata consegue escolher minuciosamente e de maneira planejada a sua vítima. Ou seja, ele consegue dizer à pessoa o que ela precisa naquele momento. Bom, essa primeira fase, ela termina quando há a certeza total que o psicopata tem do domínio sobre o outro. Ou seja, de modo geral, há um afastamento das pessoas próximas a ela, que davam um certo suporte emocional, principalmente amigos muito próximos, até mesmo a família. O psicopata ele acaba tendo uma justificativa nesses casos de dizer à vítima que ele simplesmente basta ou deveria bastar a essa pessoa e a essa relação. Bom, a primeira fase então é quando existe a certeza que há o domínio sobre a vítima. A segunda fase, o que acontece? Aquela fase de enamoramento, de encantamento, do momento perfeito e mágico, começa a desaparecer. A personalidade, o psicopata começa a mostrar realmente a sua verdadeira face. E aí existem momentos de agressão, de menosprezo, enfim, a pessoa começa a desmontar todo aquele cenário. E é interessante que nesse momento vem também para a vítima a culpa. De modo geral, ela começa a sentir-se culpada dele não ser mais aquela pessoa, ou seja, aquela pessoa de anteriormente. E aí vem a sensação de culpa, o remorso. De modo geral, ela acaba nesse instante buscando ajuda. O psicopata acaba convencendo a pessoa de que ela precisa procurar até mesmo um tratamento, de que a culpa é dela. Ou seja, fazer com que o outro transferir essa culpa para a pessoa. É muito comum nessa fase. A terceira fase é a fase onde o psicopata acaba descartando a pessoa como se fosse um objeto. De modo geral, ele busca esses relacionamentos para obter algum tipo de ganho, seja um ganho monetário, obtendo a senha, né? É muito comum, né? Relacionamentos onde a pessoa começa a passar o cartão de crédito, a senha bancária, enfim, fazer empréstimos no nome da pessoa, passar propriedades, enfim, começa a ser usada de maneira muito intensa pelo outro, né? Pelo psicopata. E quando ele sente que ele obteve
né, já tem um domínio total e que ele obteve realmente os ganhos necessários, é natural que ele acabe arrumando uma outra vítima, uma outra pessoa. Nesse momento, a vítima, de modo geral, chega no fundo do poço, então tem ideações suicidas, pensamentos de morte, enfim, há uma vontade de desistir da vida porque há uma sensação de vergonha perante os amigos que um dia ela escanteou, deixou de lado, ou a própria família. É muito comum e a pessoa nesse momento, aí sim, tentar buscar ajuda e sendo levada de alguma maneira por um familiar, por um amigo, até um profissional. Bom, no vídeo de hoje falamos aí um pouquinho sobre a personalidade do psicopata e como que ele se envolve, como que ele se relaciona com a vítima. Bom, se você tem gostado dos vídeos, se você tem alguma sugestão, mande aqui pelos contatos e na medida do possível vamos falando de temas ligados à psicologia. Um abraço e até o próximo vídeo.